Em crise, crie. Preste atenção, a criatividade pode salvar a nossa vida no momento mais difícil. Por isso que a gente vai falar sobre essa característica humana de ser criativo no programa de hoje. Vem comigo! Fada Azul em crise, crie. Esse é o episódio de hoje. Nós estamos aqui com o consultor empresarial Leandro Garibaldi para nos dar estas dicas que só tendo muita criatividade, né, Leandro? Isso, criatividade tudo é um ativo em escassez hoje na nossa sociedade, em toda e qualquer profissão, no meio empresarial, e é um diferencial competitivo para você se diferenciar dos seus concorrentes no mercado. E essa diferenciação tem que partir de algo novo. Algo que esse personagem, essa pessoa, ela tem de talento dela que ela vai evidenciar. Ou um produto que ela às vezes dá um toque diferente. Às vezes é um detalhe, né, Leandro? Criatividade não quer dizer você inventar tudo. Às vezes é um pequeno ponto que faz a diferença. Quero até começar citando Einstein, que ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Olha tanto que isso é forte. E a gente pensa que tudo é conhecimento e assim, o método, muitas vezes, ele é importante, mas ele engessa. O profissional engessa as empresas. Então é fazer diferente. E quando a gente fala também de inovação, que está muito ligado à criatividade, a gente não pode associar somente a tecnologia. Inovação pode ser uma nova abordagem, um conceito. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, a questão de qualidade das cervejas. Todo mundo vai falar assim, são semelhantes, mas qual que é a única que desce redondo? Skol, né? Então é um conceito. Conceito não tem sabor, não tem qualidade, mas fisga aqui na mente do consumidor. E ela passa a ser diferenciada das demais por conta de um conceito. Então isso é muito importante. Um profissional, imagina um profissional, um engenheiro, especialista em alguma área da engenharia, e você pega outro engenheiro, especialista em gerenciamento de projetos ou marketing, que tem uma outra habilidade, domina outro idioma, é um profissional com uma nova abordagem ao mercado, um contador que ao invés de falar de números, ele na sua comunicação ele traz uma leveza para o assunto. Olha, tanto que a medicina é uma área super complicada, e o Drauzio Varela trouxe de uma forma tão didática, tão interessante, tão criativa. E simples, né? Qualquer pessoa entende o Drauzio, ali no Fantástico, né? Até hoje ele tem esse quadro, né? É impressionante, assim. Então, por exemplo, essa personagem mesmo, a Fada Azul, que eu tinha desde a infância, ficava lá guardada, tinha aquela timidez, aquele medo do julgamento alheio, da reprovação. Então, tem uma hora que a sua coragem tem que ser maior que seu medo, para você ser criativo de fato. Eu brinco muito em sala de aula, né, como sou consultor, sou professor também, que no caminho da inovação, no caminho da criatividade, nós encontraremos oposição. O que é isso? Sempre que você tiver uma ideia disruptiva, trouxer algo inovador, as pessoas vão te criticar. É normal. Eu fico até assim feliz quando eu sou criticado, porque realmente eu falo muitos alunos também, andem na contramão, no campo das ideias, né? Então sempre ande no campo das ideias. Não vamos ser tão criativos assim, né? É o crime mesmo, né? Eles são muito criativos, poderiam ser por algo lícito, né? Mas são criativos por crime, né? Parece que todo dia surge um golpe, uma coisa diferente. Então, tem os valores morais, a ética, quer dizer, a criatividade precisa estar dentro disso, da defesa da vida, da saúde. Então, tem alguns limites para essa criatividade. Exatamente. E criatividade, mas contar uma história bem pequena. Eu fui ministrar criação publicitária para os alunos de publicidade há muitos anos, né, em 2013. Tem um tempinho, né, já estou entregando minha idade. Engraçado, eu criei uma aula assim, bem diferente. Olha só, a gente fala tanto de criatividade, mas a gente incorre no erro de não ser criativo. É estranho, né? E assim, eu fiz uma aula totalmente diferente, falei de criatividade do ponto de vista científico, trabalhando no pensamento divergente, convergente, que eu vou falar daqui a pouco, trazendo várias questões, várias campanhas, né? Enfim. E no final eles criariam um jingle. E apresentar, professor, mas eu não sou músico. Não, traz aqui gravar, traz um amigo que toca. E foi uma aula assim, surpreendente. Na outra aula, depois dessa aula, e eu tive assim, um feedback muito positivo dessa aula. Na outra, eu chego um vídeo do Nizam Guanais que ele fala o seguinte:
criatividade é coisa de amador. Como se eu estivesse jogando um balde de água fria. Por que o Nizam fala isso? Porque ele fala da responsabilidade. Por exemplo, eu tenho uma campanha para entregar amanhã algum trabalho, pode ser um subterfúgio para não entregar. Aí eu não tive criatividade, não tive uma grande ideia. Então, assim, e outra coisa, às vezes ele fala isso, às vezes o cliente quer um feijão com arroz, a gente não pode inovar. E outra coisa, a criatividade, ela tem que cumprir o seu propósito. Tem campanhas publicitárias, são geniais, mas no final você pergunta qual que é a marca do carro, ninguém lembra. Mas fala, ela foi criativa, então ela tem que cumprir. Se perdeu um pouquinho. Propósito. Não enfatizou, assim, a marca. Então, a gente começou aqui falando sobre a crise. Em crise, crie. Porque, às vezes, você está diante de uma situação que acaba tudo. Acaba o recurso, acaba as possibilidades. E aí? É possível ser criativo num cenário desse também? Sim, olha que interessante. Tem tanto relato de empresário. Eu vou trazer os dois relatos. Eu vou falar primeiro do melhor. Do empresário que falou para mim, assim, as claras, que vendeu mais na pandemia. Alguns falaram que venderam quase o dobro. Tem uma panificadora mesmo de Anápolis, uma panificadora grande lá, que o dono falou para mim que vendeu mais na pandemia, quase o dobro do que qualquer época, né? Então, assim, mas por quê? Eles inovaram. Eles aumentaram a equipe. Olha, todo mundo mandando embora, demitindo, eles resolveram contratar mais. Eles resolveram melhorar o atendimento. Outra coisa que ele investiu muito no atendimento. O atendimento personalizado, que aí é um grande diferencial. Atender bem não, mas o atendimento personalizado sim. Outra coisa que ele fez foi entrar para o iFood. E eu vi vários fechando as portas, aí vem os relatos ruins, né? Porque, não, o iFood tem taxa, o iFood tem isso, eles complicam, né? Tem gente que para cada problema, ele cria mais 5 problemas. E outros veem solução na crise. E a crise é um grande ativo, e é onde surgem grandes ideias. Toda empresa grande, Ana Paula, surgiu para resolver um problema na nossa vida. Olha o Google. Verdade. E toda a invenção também. A geladeira, às vezes mudar o posicionamento do refrigerador, do freezer da geladeira, isso é um pequeno detalhe, mas criativo, que resolve o problema de algumas pessoas. Tem problema de coluna, prefere um posicionamento da porta de um jeito, de outro. Então, são detalhes. Eu me lembrei também de uma outra empresária que ela perdeu um filho, passou por um luto muito difícil e ela resolveu abrir as portas aos domingos. Na época, ninguém abria nesse ramo dela, de laboratório de exames, ninguém abria. E ela falou que há 14 anos ela abre aos domingos. E virou a marca dela, virou o diferencial. Quer dizer, esse laboratório aqui de Goiânia, ele tem um carisma, um carinho, a gente percebe, ela inovou em tudo. Até a cor, ela explorou muito a cor do sangue vermelho e colocou isso assim como a cor do amor. E ela também, ela é toda criativa. Então, assim, não quer dizer a pessoa criativa que ela não está sofrendo, que ela não está tendo uma perda também, mas que ela, em vez de ficar se afundando na crise, ela começa a construir alguns degraus para subir, não é isso? Exatamente. O Dr. Goodyear, ele derramou um enxofre, né, uma experiência, foi um erro, né, de experiência, e descobriu a vulcanização. Não precisa nem falar o nome, né? Goodyear, que ele fabrica até hoje, né? Um dos líderes aí de mercado. Micro-ondas, descobriram que as micro-ondas derretiam o chocolate. Aí nasceu um cientista, criou o forno micro-ondas. Carrier, até hoje tem, não sei se o daqui mas é uma grande marca de ar-condicionado, foi o Carrier. Foi uma experiência frustrada, só que nessa experiência frustrada ele sentiu que a sala ficou gelada. Olha só, hoje eu falo, morando em Goiânia, foi a melhor invenção de uns 100 anos para cá. Com certeza. Então, assim, às vezes um erro dá certo para a gente ter uma descoberta, ter ali um novo ramo de negócio. Então é fantástico isso, esse poder humano de criação. Quer dizer, é algo nosso do ser humano. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para nos ajudar a ter mais esse potencial criativo? Sim, referências. Eu falo que a criatividade ela é balizada pelas referências. Você precisa ter um repertório. Então, por exemplo, música. Música é uma arte fantástica, mas tem que vir, eu não vou citar nenhuma fonte que eu não gosto, né, porque eu respeito. Mas, por exemplo, você ouve Pink Floyd, desde a capa do disco, a letra, tudo ali tem uma construção criativa, assim, fora do comum. Tanto que os caras, o Roger Waters estava aí em Brasília, né, essa semana, lotou. Não tinha ingresso mais, sei lá, 1 mês, 2 meses, não tinha ingresso mais.
E a geometria craftage, a gente vai para as artes, né? Leonardo da Vinci, até hoje, cara, é um baita de um cientista, né? O instrumento que deu origem ao violão, que é o alaúde, antes do alaúde um pouquinho, foi o Leonardo da Vinci que criou várias armas de guerra. Ele desenvolveu muito até na anatomia, né? Para chegar naquele nível de perfeição das suas obras. Então, são boas referências. Cinema, olha só, Star Wars. Acho que você não era nem nascida, não, Paula, já tinha Star Wars. Não era. Não era. Eu sou novinha, fresquinha e folha. Eles criaram, olha só, um mundo universo, ó, Jedi. Criaram outra cultura, outras religiões, outros... uma viagem, assim, até hoje, você pega uma criança, ele ama, né, Star Wars. Então, assim, boas referências. Aí a gente tem um processo da criação, vou falar bem rapidinho, a gente começa com a parte da iniciação ali, né, da experimentação, depois vem a incubação. Essa incubação pode levar um tempo curto ou um tempo grande, né? Aí vem o insight, todo mundo fala, tive um insight, né? Vem uma grande ideia. E depois vem essa busca da coerência, né? Se essa ideia é viável ou não, né? Então, eu gosto muito do brainstorm também, que é uma técnica que eu utilizo, assim, um momento de não julgamento. Você pensa sobre algo de forma aberta, sem pensar que vai dar errado, escreve tudo que vem na sua cabeça, sem analisar. E aí depois você dá uma lida naquilo ali que você escreveu, ou repensa alguns elementos, escolhe alguns para fazer esse aprimoramento, para ver se é viável. Porque às vezes a gente também tem umas ideias que não é para agora, é para daqui 100 anos, sei lá. Né? Então a gente também tem que ser um pouquinho assim realista no seguinte sentido: o que é que dá para fazer por agora, nesse momento? O que é que dá para fazer daqui uns 5 anos? E a gente pode guardar alguns projetos também. Né? E assim, é muito interessante, tem uma campanha mesmo, eu trabalhava em agência, até ganhei prêmio nessa campanha, junto com a agência, né, claro, que foi um pleonasmo, né, subir para cima, descer para baixo, era uma campanha de agasalho, eu estava tomando banho, veio esse insight, eu estava assim, louco já, eu tinha prazo para entregar essa campanha, e surgiu: o inverno é frio, mas a solidariedade aquece. E depois a gente criou uma metáfora, que era um coração composto de várias doações, com nuances diferentes em vermelho, na cor vermelha. E assim, a campanha foi premiada nacionalmente. Mas foi de um erro, de uma coisa absurda, né? Um pleonasmo. Quer dizer, o inverno é frio, é algo óbvio, repetitivo. Então, muitas vezes a gente fala o óbvio, em alguns contextos, é criativo. Aí, às vezes, a gente precisa evidenciar o óbvio, né? Às vezes a resposta que o consumidor ele quer, e às vezes o contrário também. Você lembra que o Steve Jobs falava assim, que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas? Ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de uma ideia disruptiva, claro, né, de algo novo que ninguém ofereceu, e fala também daquela questão da convicção, que ele está intrínseco aqui, é o seu sonho, né? E você tendo esse sonho, essa convicção, você não precisa ficar perguntando para os outros. O iPhone mesmo, as principais revistas de tecnologia criticavam o iPhone. Isso não é viável, ninguém vai... Estava no auge do BlackBerry, cheio de tecla, né? O legal era quanto mais tecla tivesse, e maior, melhor. Aí lança um celular de vidro temperado, com touchscreen, né? E revoluciona. Mas se ele fosse perguntar muito ali... Né, tinha jogado a ideia boa no lixo. Então a gente tem que ter essa convicção também. E às vezes nem dentro de casa a gente não tem esse aval, não tem essa aprovação. Tem que acreditar em si e tem que trilhar essa caminhada. Só da gente falar um pouquinho aqui de criatividade, já fica vindo um monte de ideia. Como é importante, igual você falou, essas referências. Você citou o pensamento convergente, o pensamento divergente. Fala um pouquinho aqui para a gente fechar, já para encerrar. O pensamento divergente é o pensamento criativo. Olha só que interessante, diverge dos demais. Então ele não traz uma solução prática, já é pré-estabelecida. Por exemplo, eu preciso colocar esse vaso aqui. Não, peraí, deixa eu colocar ele de uma forma diferente. Deixa eu colocar ele flutuando. Deixa eu colocar ele na cabeça da Ana Paula. Às vezes a gente vira ele assim, ó. Toma ele, pronto, fica algo assim mais fluido. Um buquê, já virou um buquê, olha só. Gostei. Então muda o ângulo. Uma peça de roupa, né?
Então, eu estou trazendo uma solução criativa para um problema, uma solução disruptiva, diferente para um problema. Isso aqui já estava agendado, viu, pessoal? Já foi tudo previsto aqui no nosso setting Isso criativo. É inovação. É inovação. E já o pensamento, né, convergente é o pensamento racional, cartesiano. Né? E ele é importante porque, assim, não sei se você lembra da campanha da Peugeot, ela era mais ou menos, eu vou resumir bem, o cara ficava namorando da janela da cadeia um Peugeot. E quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é ir lá e roubar o Peugeot. Então ele esbarrou na lei, esbarrou em várias questões éticas, morais, né? A campanha foi tirada pelo CONAR, né? Enfim, sofreram sanções por conta disso. Por quê? Faltou o pensamento convergente, né? O pensamento coerente para falar, gente, isso aqui não pode. Vocês estão fazendo apologia às drogas. Né? Então precisa trabalhar lado a lado. Não tem assim umas campanhas que o pessoal fala, nossa, o que esse cara usou para ter essa ideia, né? Então tem tudo isso, né? Que gostoso esse papo, ótimo. Fada Azul tá aqui, ó, cheia de ideias. Muito bom esse episódio. Então, Em Crise, crie. Fica com a gente, pessoal. Continua acompanhando os nossos YouTubes, os nossos quadros. Nós vamos estar cada vez mais aqui estimulando você a avançar na sua vida. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, obrigado. É a minha cor preferida também, você percebeu, né? Pois é, o azul, eu também tô de azul. Então a gente foi criativo, convergente, divergente. O importante é que a gente tá fluindo. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Ficou aberto para outros convites aí. Obrigada. Thank you.